Então estamos começando mais um Singularidade. Hoje estamos aqui para falar do movimento anti-ciência que vem assolando aí o nosso, não só o Brasil, né, como o mundo todo. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com ele, Luiz Henrique. Tudo bom, Luiz? E aí, beleza? Bom? Beleza. De volta aqui também, o Bruno Domingues. Tudo bom, Bruno? E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo. E hoje temos um novato aqui, né, conosco, o Danilo Fernando. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, Guilherme? Beleza. Reuni o pessoal aqui, né, esclarecido, né, todos muito ligados às partes da ciência, né, pra gente discutir um pouco esse problema, né. Como eu anotei aqui, é um problema que não afeta só quem acredita nessa contramão da ciência, né? É um problema que afeta a sociedade como um todo, né? Por exemplo, o movimento anti-vacinas, né? O Bruno poderia falar um pouco pra gente sobre como que isso afeta não só quem não vai se vacinar, como o pessoal ao redor. Bom, a vacina, ela não é importante só para quem está tomando ela, né? Claro, se você toma vacina, você passa a ser imunizado contra a doença que ela protege. Mas, se você for pensar, você sendo imunizado, quer dizer que você também não vai se tornar um vetor da doença para outras pessoas. Então, sempre quando eu vacino para me proteger e também acabo protegendo as outras pessoas porque por algum motivo não foram vacinadas. Certo. Então é o coletivo, né, que a gente atinge a vacina. Por isso que campanhas de gripe, por exemplo, o governo sempre vacina aqueles que são grupo de riscos, né? Uhum. E com isso eu protejo a sociedade como um todo. Igual tá acontecendo agora, né? No caso do coronavírus. Não estão vacinando, claro, contra o corona, que ainda não tem a vacina, mas tá rolando a vacinação do H1N1, né? Que é a vacina da influenza. Que começa pelos idosos, né? Que são os mais propensos a serem infectados, né? Sim. Não, são os vulneráveis, né? Isso, mais vulneráveis, né? A doença, não a serem infectados, né? Então, aí depois vai para os outros setores, né? Se caso tenha vacina para todos, né? O que você acha desses movimentos, Danilo? O problema, né, que isso traz pra gente? É um problema muito sério, eu penso. Porque, como o Bruno comentou, esse efeito, se eu disser eu não vou me vacinar, eu não estou prejudicando apenas a mim. Até porque tem aquela questão da imunidade de rebanho, da necessidade de cada vez haver um número maior de pessoas vacinadas. E a ciência já comprovou, milhões de pessoas são salvas todos os anos em razão da existência da vacina. É uma questão de responsabilidade da pessoa pensar no outro. Imaginar que essa conduta dela, ela está inserida numa sociedade. E se ela descuidar, além de prejudicar a si mesma, ela prejudica os outros. Ela pode levar pessoas a ficarem doentes, a falecerem, como no caso da Covid, aí, do coronavírus. Sim. Que ainda não tem vacina, né? Mas, por exemplo, no Brasil, recentemente, várias doenças que estavam extintas em razão desse movimento. Extintas, eu digo, não havia mais registros. Um número bem pequeno, né? E de repente estourou, como sarampo, casos, eu ouvi falar, aparentemente. Esse é o perigo, né? É tanta informação que a gente não sabe em que acreditar. Sim. Que outras doenças também estão retornando em razão disso. Isso é um risco nessa quadra da história. A gente voltar lá para 1904, 1905, quando essa preocupação com vacina começou no Brasil lá. O presidente Rodrigues, Oswaldo Cruz. Na época, a resistência era mais em razão da violência que se fazia para combater as doenças do que em razão do próprio medo dessa vacina fazer mal ou não. O Danilo, como ele é formado em várias coisas, né? Uma delas é direito. Danilo, tem alguma lei que
que obrigue os pais a vacinar as crianças? Ou como que é isso? Olha, não sei te falar, porque o direito é muito amplo. Existem especializações, né? Coisas que você estuda ou não. Sim, sim. Mas eu acredito que as políticas de saúde pública, existem não leis, mas normas que regulamentam e impõem essa vacinação. Embora eu não tenha conhecimento de pena, Entendi. de alguma penalização. Mas você deve seguir os regulamentos, as portarias que estabelecem essa ordem. Porque é um direito, né? Vacina, mas também é um dever, né? Você vacinar o seu filho. Já entrando dentro do tema mesmo, que é o movimento anti-ciência, eu vejo nesses movimentos uma coisa que tem quase em todos: uma intencionalidade. Eu não acho que parte do nada. Por exemplo, no caso do movimento anti-vacina que começou, iniciou com uma pessoa publicando uma revista respeitada sobre um assunto, falando que a tríplice viral, que que protege contra a cachumba, o sarampo e a rubéola, tinha ligação com o autismo. E, na verdade, não. E qual que era a intencionalidade dele? Descobriram depois que a intencionalidade dele era processar as fabricantes de vacinas, e favorecendo alguns advogados, para ele manipulando o trabalho dele, usando dados de pessoas, adulterando dados de pessoas, usando fatos falsos. Então, eu acho que tudo parte de uma intencionalidade. As notícias falsas, as fake news, têm uma intencionalidade. Não acho que a intencionalidade parte apenas de um lado, por exemplo, apenas da direita ou apenas da esquerda, que vem dos dois lados. E esse movimento anti-vacina, ele é lançado como uma semente. E quando chega em pessoas que não têm tanto estudo, acabam sendo passadas assim como um senso comum, que não é. E por isso que a gente precisa da ciência nesse ponto, que é para descobrir, para ver se é verdade, realmente é verdade. Então é isso. Para mim, tudo isso vem de uma intencionalidade particular, que quando lançada em um vasto mundo, principalmente agora na era de informação, que todo mundo tem direito a produzir, a passar informação para outras pessoas, acabam caindo para pessoas que não são tão instruídas, e elas acabam reproduzindo como uma verdade, sendo que não é. E sempre partindo do interesse de alguém. E você vê, ele publicou isso, não era a época da internet ainda, né? E Isso. você vê a proporção que tomou. Pois Você imagina hoje em dia, né? As informações se espalham muito rápido e o efeito é meio que imediato, né? Igual tá rolando agora diversas fake news sobre o coronavírus. Então, é um negócio que ficou muito mais perigoso, essas informações falsas, né? Permitindo falar um pouco sobre os fake news da Covid, Uhum. Eu acho que esse discurso do presidente, da gripezinha e do resfriadinho, é bem conveniente para ele, para o campo político dele. Eu não lembro onde que eu vi, mas uma comentarista falando assim, que para ele é bem conveniente, porque ele falar que é uma gripezinha, um resfriadinho, minimizar e falar que quer a volta da economia andando, ele sai ganhando em muito. Porque os governadores e o ministro da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, falam para ficar em casa. Isso prejudica a economia, fato. Cabe ao governo dar assistência às pessoas que vão ser prejudicadas. Mas por que o discurso é conveniente para ele? Vamos supor que as ações dos governadores, dos prefeitos, de isolar as pessoas, dá certo. Poucas pessoas vão morrer. Ainda é importante a perda mesmo que seja de poucas pessoas, mas é importante. Mas morreu poucas pessoas. Ele vem e pode usar o discurso de minimizar. Falar assim, olha, vocês não estão vendo? Matou poucas pessoas.
E olha a nossa economia como que tá. Parado. Porque o mundo inteiro vai entrar em recessão. Não é exclusividade do Brasil. E se não dá certo, o discurso dele é mais favorecido ainda. Porque ele pode falar assim, olha aí, pararam a economia, fizeram todo mundo ficar isolado, morreu um monte de gente e a economia está destruída. Então, acho que tem uma intencionalidade no discurso dele muito clara, que é um discurso político, recomendado pelos aqueles gurus dele, pelo próprio filho. O blefe, né, que ele soltou aí no discurso dele, acho que é... Eu acho que ele tá com a vacina anticrítica. Só se for Guilherme, ver. só uma colocação aqui. Sim. Essa questão da legislação, Aham. até pouco tempo, no Brasil, 85% das pessoas acreditam que as vacinas são úteis, que elas servem e para a finalidade que elas se destinam. E 15% não. Esse dado é recente. Anteriormente, mais de 90% concordava com a validade, né, a eficácia das vacinas. Em razão de todo esse cenário, você perguntou sobre crime. Aham. Existe um projeto de lei de 2019, 3.842/2019. Aham. Ele está em trâmite na Câmara. Ele é de autoria da Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Foi apresentado em 2 de julho de 2019. E ele criminaliza essa situação dos pais irresponsáveis que se omitem ou se contrapõem à vacinação de crianças e adolescentes. Aham. Então, a vacinação de crianças e adolescentes tá para incluir, caso aprovado, o artigo 244A, que prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Para Sim. quem não, para os pais que não vacinarem os adolescentes e as crianças, gerando essa responsabilidade. Olha. Isso é em razão do cenário, porque seria pouco razoável há pouco tempo falar em penalizar, ter que punir. Mas quando começou a vacina no Brasil, lá no início do século passado, era meio na marra, assim. Aham. Pegava as pessoas à noite, e tanto que a revolta era por ser algo forçado, mais do que pela questão se era efetiva, se fazia mal ou bem. Além do mais, pela falta de informação das pessoas naquela época, né? Você imagina, né? Como que... então o governo tá querendo dar uma vacina aí, né? Quais serão as Apesar consequências? que, no momento atual, com esse governo, minha opinião particular, Sim. ele adota a necropolítica, que é uma política de morte, de extermínio, de redução populacional das pessoas marginalizadas normalmente. Que é o discurso dele, né? É basicamente isso mesmo. Olha, eu acredito que a questão da vacina atualmente, ela realmente perdeu credibilidade em algumas camadas populares, realmente pela falta da informação ainda. Porque algumas pessoas, elas não acreditam que a vacina vai protegê-las realmente daquela doença, e elas acreditam também que aquela vacina pode trazer com o tempo algum outro tipo de doença relacionada. Então, o pessoal ainda ficou com esse resquício do passado do autismo. Aham. É interessante isso porque é uma coisa que a gente sempre vem trabalhando na escola, seja na mídia, da importância da vacinação. Mas ainda algumas pessoas ainda tendem a achar que não é interessante a vacinação. E, inclusive, geralmente isso reflete nas camadas mais baixas da população mesmo. O pessoal de periferia, sabe? Que é o pessoal que acaba sendo mais vulnerável, sabe? A alguns tipos de doenças, né? E é onde tem menos informação, né? Sim, com certeza. Para esse público, né? Infelizmente. E acho que também falta pela parte do governo, né? Porque eu me lembro, na minha infância, tinha muitas campanhas, assim, né? De incentivo à vacinação. Até o Gotinha, né? Que o pessoal vai lembrar aí. Que era para incentivar mesmo, né? Os pais as vacinas, né? Então, e hoje em dia... Traz, né? Isso, e hoje em dia parece que tá bem esquecido.
Tanto é que o dado aí que o Danilo nos apresentou, né, do número de pessoas que acreditam na eficácia, né, vem decaindo. Vem decaindo, com É. certeza. Infelizmente, né? As pessoas, né, elas, desde criança, né? Começa com criança. Parece que já vem com esse medo da vacina. Aí quando cai numa história dessa, a pessoa meio que justifica o seu medo da vacina, né? Então, Sim, verdade. Tem gente que tem pavor vamos supor, de agulha. Sim. Eu conheço várias. E não sei, vem meio como uma justificativa, ó. A vacina tá ligada ao autismo. Eu não vou tomar vacina. Uhum. Já tem um medo ali encoberto também. Porque tem o medo. Aí vem uma justificativa, né? Entre aspas, pra você não tomar, né? Com certeza a pessoa vai por esse lado, né? Não, vou evitar ao máximo que eu puder. E aí o resultado é volta de doenças erradicadas como o sarampo, né? Uhum. Você sabe como que é feito esse levantamento, Bruno? Por exemplo, a saúde tinha, acho que, sei lá, declarou-se erradicado, né, o sarampo. E aí Sim. você vê os números, isso tá ligado à vacinação, claro, né? Sim. Então você tem... O sarampo, ele teve uma época de... Como toda doença, ela tem uma época de surto, né? Que os índices, eles vão lá em cima, ou seja, muitas pessoas sendo infectadas e você não tem como barrar essa infecção. Aí você adota uma medida restritiva, uma medida de vacinação e aqueles números, eles começam a baixar. Uhum. Aí para cada doença, eles têm um índice de que seja o mínimo que tá de pessoas infectadas, aí você passa a dizer que ela está erradicada. Não quer dizer que não vai haver nenhuma infecção, mas essa infecção está baixa. Ainda pode ocorrer. Pode, mas é em nível baixo. Que geralmente ocorre esse tipo de infecção seriam com pessoas que elas não foram vacinadas, né, por algum motivo, né? Por exemplo, idade, pessoas que não participaram das campanhas e tudo mais. Então daí pode aparecer alguns casos ou outro, né? Uhum. O caso do sarampo foi esse. A doença estava em nível muito baixo, ou seja, poucas pessoas infectadas, que era um nível que não era alarmante para o Ministério da Saúde. Mas de uns tempos ela voltou a subir, ou seja, voltou a ter picos de surto. Então daí a doença passa a não ser mais erradicada, né? Sim. E tem a idade certa também para determinadas vacinas, né? Então, por exemplo, se eu não tomei e tô com sarampo, eu posso infectar uma pessoa que não tá na idade ainda, né? Daquela vacina e tá desprotegida, né? Sim. Né, porque ela, mesmo tendo campanha de vacinação, ela vai atingir uma determinada idade no público, né? Uhum. Então, às vezes, você pode acabar infeccionando uma pessoa que seja uma idade menor, né? Uma pessoa bem mais jovem, né? Crianças, né? Que ficam muito suscetíveis a esse risco, né? Aí você imagina, por exemplo, um professor que deixa de tomar vacina e vai dar aula para as crianças e acaba propagando aquilo para várias crianças, né? Com certeza, né? É uma falta de responsabilidade. De repente, alguma criança também, às vezes, ela esteja já na idade da vacinação, mas tem um pai ou uma mãe responsável, né? Já não leva para vacinação. Você acaba passando para mais uma pessoa, né? Fica exposto, né? Sim, com certeza. E é um risco muito grande, né? Porque não é uma doença qualquer também, né? Não dá para dizer que é uma gripezinha, um resfriadinho também nesse caso. Bem isso, né? Não seremos. Inclusive, esse discurso dele também me preocupou quando ele disse, por exemplo, uma gripezinha. Uhum. Uma gripe, por exemplo, não é qualquer coisa, né? Você pode estar falando de uma infecção por influenza. Você está falando de uma infecção sobre influenza. Uhum. E existem as mutações dos vírus, né? Que é o que preocupa, principalmente o pessoal da saúde, né? De repente, essa gripezinha se torna algo muito maior, né? É que a própria gripe mata muita gente, né? Todos os anos. Então 36 mil pessoas por ano. Olha aí, ó. Mesmo que fosse, né, uma gripezinha, né? Não é algo a se brincar, né? Com certeza, né? Qualquer atleta tá em risco também. Ainda mais do porte dele, né? Pois é. Complicado demais, complicado. Bom, vamos para o próximo tópico aqui, que é a Terra plana, né?
Ah, isso é interessante. Isso é um bocado interessante, né? Interessante. Meu argumento para a Terra ser plana. Ela se chama planeta. Então, tá na cara, né? É bem Já. óbvio, né? O nome já indica. Já indica, né? Como que você vai debater com um argumento desse? Acho que o Luiz ele é um terraplanista enrustido, sabe? Ele é. E, Ainda acho. e tá infiltrado lá na geografia da UEMP, hein? Ó, só coletando informações. Muda o Pois globo, é. Luiz. Muda o globo. É incrível. Incrível como que a pessoa acredita numa coisa dessa. Pra vir fazer o programa, eu fui pesquisar alguma coisa, né? Eu falei assim, que loucura é essa? Que viagem é essa? Uhum. O meu argumento para falar que a Terra não é plana é a falta de argumento. As pessoas não têm argumento algum para provar que a Terra é plana. Não existe argumento para isso. Qual é o argumento disso? É uma teoria assim, conspiratória sem argumento algum. É impossível se pensar isso. Olha, eu me recuso a comentar sobre essas coisas. Eu não consigo. Coitado dos seus professores, hein, Luiz? Não, graças a Deus que ninguém vem falar uma besteira dessa na universidade. Ainda bem. As Ainda pessoas bem, lá né? ainda não estão nessa ideia, assim, sabe? Não chegou Mas- lá. Não chegou lá ainda, né? Cara, eu fui pesquisar. Antes de Cristo, eles já tinham descoberto que a Terra era redonda. Olha aí. E eles ficam com esse argumento e muita gente acredita e não procura saber nada. As pessoas se fecham nisso, né? Até na matéria que eu coloquei aí pra vocês na pauta, né? Tem a história de um ex-terraplanista, né? Que é um cara curioso, né? Ele sempre gostava de questionar, né? E por isso ele foi questionar algo que já estava pré-estabelecido, né? Que nós já tomamos como verdade, né? Que a Terra é redonda. Então ele foi pesquisar se era aquilo mesmo, né? E ele acabou encontrando um grupo, acho, no Facebook e tal, de terraplanistas. E ele com essa sede de questionar, né? Ele foi, então é plana? Então vamos provar isso cientificamente, né? E todos os testes que ele fazia, obviamente, mostravam o contrário, né? E ele Ainda tentando... bem. Falta de argumentos. E ele tentando abrir os olhos, né, da galera, ele acabou que sendo deixado de lado, porque a galera que tá nesse tipo de movimento não quer abrir os olhos pra isso, né? E acho que isso que é o mais perigoso de tudo, né? Que as pessoas não querem voltar atrás nessa opinião, por mais que esteja errada, né? É um negócio muito doido, né? Ele escreve aqui como um movimento que é uma seita. Então é tipo assim. Então eles encontram um refúgio, né? Nesses grupos de terraplanista. Então ele até fala que tem dois tipos, né? Segundo Dias, o terraplanismo conta com dois tipos de pessoas. As honestas, que são levadas a questionar uma ideia já absorvida pelo senso comum, que é o que ele vinha fazendo, né? E as desonestas, que muitas vezes nem creem que a Terra é realmente plana, mas participam dele por vê-lo como uma seita. Eu acho que a culpa é de professores de geografia. Olha aí, hein? Não, Ó, eu Luiz, acho que- ó, Luiz. Porque. Não quero cutucar o Luiz, não, mas já cutucando. Eu acho que deve ser, sabe, professor de geografia que fica insistindo que a Terra ela é esférica. Fica insistindo, sabe? Aí esse Uhum. pessoal vai mal na prova, né? Não presta atenção no professor de geografia. E daí fala assim: não, agora eu vou criar uma teoria da conspiração aqui. E vou dizer que a Terra é plana mesmo. Certeza que... Como sempre. É muito triste ouvir isso. É triste discutir isso, sabe? Tem que discutir para falar que a Terra não. As pessoas, eu acho que é isso mesmo que resume, é uma seita. Porque acho que as pessoas entram lá, elas sabem que a Terra não é plana, mas elas entram para ter alguma coisa, para ter um hobby, não sei. Acho que é por ter algo em comum, né?
Uhum. Eu também acredito nisso aí. Sentimento de Mas pertencimento, né? isso, de se encaixar em algum lugar, né? Não, Sim. só uma prova, né? A pessoa, acho que ela, vamos supor, ela tá andando de carro. Aí ela começa a ver o horizonte atrás do carro ou na frente. Ela vê que o horizonte vai desaparecendo. Será que ela pensa que aquilo lá é plano? Eu não acredito numa coisa dessa. Poxa, Luiz, você tá questionando o conhecimento físico de uma pessoa. Aí você tá Eu estou. Ai, meu Deus. Ô, Danilo, como que você vê isso aí quando as pessoas tendem a entrar nessa loucura aí de fechar os olhos pra tudo que tá aí, né? Pra tudo que já foi provado diversas vezes e... Então, como o Luiz comentou, o que existe muito hoje em dia são essas teorias conspiratórias. E elas praticamente se fundem numa super teoria que abrange tudo que é absurdo, tudo que é anti-ciência. Aham. E como ele comentou, isso tem uma finalidade política, uma finalidade de manipulação. Porque não é honesto, mesmo as pessoas que propõem isso, as que estão coordenando isso por trás, lançando essas ideias, dificilmente elas creem nisso. É mais como um instrumento. Tem inclusive um livro interessante do Meteoro, que faz vídeos no YouTube. E quanto às vacinas, eles dizem: vacinas não matam, ignorância sim. Aham. Quanto às teorias conspiratórias, dizer que ela é uma teoria conspiratória, eu tô xingando ela. Aham. Não existe como refutar uma teoria conspiratória, porque ela é um objeto de fé, ela independe de prova. Você pode provar 1000 vezes para a pessoa, ela só vai acreditar naquilo que reafirma a crença dela, a opinião dela. É minha opinião. Só que desde o início da filosofia, que é a base de todas as ciências modernas, existe uma diferença entre opinião e ciência, que era a doxa e a episteme. A opinião, ela não é necessariamente verdadeira. Ela pode até ter um fundo de verdade, mas ela depende de uma fundamentação e de provas para poder se afirmar e para poder ser útil. Essas teorias, elas são desonestas porque elas negam o conhecimento acumulado pela humanidade durante séculos, milênios. A pessoa que... A ciência está aí para ser contestada, mas com fundamentos e provas. É um risco muito grande a gente cair nessas ciladas aí, vamos dizer, e acreditar em coisas tão absurdas. Antigamente, há 500 anos atrás, o sistema que a Terra era o centro do universo ptolomaico era crível. No entanto, não havia a tecnologia e os equipamentos que podem demonstrar que isso é errado, que a Terra é plana e pior, ela gira em torno do Sol, não o contrário. Sim. Mas você vê isso como uma culpa da falta de informação, talvez? Sim. O que acontece é que a ciência, ela se distancia das pessoas, elas não levam a uma linguagem acessível. Alguém que fazia um trabalho muito grande de divulgação da ciência era aquele, acho que ele é astrofísico, Carl Sagan lá, Sim. aquelas séries espaciais do Cosmos, né? Do Cosmos. Uhum. E hoje carece de quem fez muito também, o Stephen Hawking lá, e carece hoje de uma simplificação de acessibilidade da ciência. Mas o que ocorre? Um amigo meu escreveu um livro, A Eleição de um Meme, que ele diz que não há como resumir uma tese científica, um artigo de 40 laudas num meme. Já uma mentira, uma falsidade, se consegue fazer isso. Ela se torna mais acessível. E essas teorias, elas são grandes simplificações. Os problemas complexos, elas simplificam, amarram um no outro, e parece que tudo está explicado e tudo é eterno.
elas se dizem valorosas porque se opõem, contestam a ciência, só que elas não trazem elementos para isso. Esse é o grande problema e, inclusive, eu escrevi um artigo saindo justificando a ignorância e ostentação. Hoje em dia as pessoas ostentam essa ignorância porque o outro concorda. Mas talvez seja um problema mesmo de divulgação e de levar para o senso comum a ciência. Isso costumava ocorrer. O problema é que agora compete com essas informações equivocadas, com essas teorias malucas, que no fundo tem uma intencionalidade de manipulação, e é algo muito perigoso. Inclusive, tem atentado contra os sistemas democráticos, tem livros como As Democracias Morrem, O Povo contra a Democracia, porque isso gera uma manipulação muito grande na mentalidade das pessoas. Ela quer dar o poder, mas a partir da opinião, da emoção. Afasta a racionalidade. Você falou da linguagem da ciência, né? Eu acho que esse também é um grande fator. Porque elas, como você mesmo falou, ela acaba se distanciando das pessoas, né? Principalmente das mais humildes e tal. Como que vocês veem isso na própria formação de vocês? Como que foi para vocês se sentirem inseridos na área científica? Foi algo complicado? Vocês foram recebidos de braços abertos ou como que foi? Olha, assim, a linguagem da ciência, ela é muito específica, né? Porque a gente chama ela como se fosse a ciência como a cultura científica. E o que eu vejo, assim, que eu percebo até lecionando a disciplina de ciências da natureza, é que os alunos, eles não conseguem se inserir nessa cultura científica, né? O currículo, na verdade, ele é montado só em cima de transmitir conhecimento. Então, a gente tem que transmitir aqueles conceitos, transmitir conceito. E o aluno, ele não consegue absorver aquilo tudo porque ele não participa. Então, ele não sabe o que é como é que é o método científico. Claro que ele não sabe. Eu também, quando eu entrei na universidade, também não sabia. Uhum. Porque não era algo comum para mim. Então eu acho que o que falta, além de simplificar a linguagem, em primeiro lugar, seria fazer com que as pessoas se inserissem nesse meio. Quando aquele ex-terraplanista fala que ele questionava as coisas, sim, é interessante, né? Porque isso é o começo das coisas, questionar. E depois, o que eu achei interessante, que ele viu que aquilo não representava a realidade, ele abandonou aquela hipótese. Então eu acho que falta isso para as pessoas. Elas buscarem o questionamento, irem atrás, se elas verem que aquilo não se aproxima da realidade, abandonar. É isso que eu acho que as pessoas precisam ainda aprender a fazer, sabe? Então, assim, é difícil para mim ter uma linguagem científica. Quando eu pego um artigo para mim ler, a leitura não é fácil. É extremamente difícil para mim, que estou no 4º ano da universidade. Imagina para alguém que não terminou nem o 5º ano do fundamental. Sim. Eu acho que também não passa apenas pela simplificação da linguagem científica. Eu acho que a linguagem científica, ela é assim mesmo. Ela debate conteúdos, então ela usa de linguagem diferente. Eu acho que a gente poderia agregar isso, por exemplo, nas disciplinas. A gente poder passar algum método de pesquisa dentro da nossa própria matéria, da biologia, da geografia, da matemática. E foi perfeito o que o Danilo falou. Olha, me identifiquei muito. E eu acho também que esse meme é uma simplificação. E as pessoas, quando eu falo as pessoas, eu também me incluo, ela procura a coisa mais fácil. E hoje em dia o que está mais fácil e acessível é o Facebook, é o WhatsApp. E nisso a gente vai passando ali, vai vendo, vai achando aquilo outro, e vai se identificando e vai pegando pra gente como verdade, sem nem querer saber se é ou não. Aí você já tem um lado político
aí você vê aquele lado político falando de outro, acusando o outro, você já pega para você, você não quer saber se é verdade, você só quer fazer seu discurso, e isso vem lá de cima. Então, eu penso assim, a ciência ela tem que ser ensinada na escola, tem que já mostrar a metodologia científica, como que se trabalha pesquisando, pelo método, chegando a uma conclusão, passar já o método da pesquisa. Não precisa ser uma pesquisa muito complexa, mas uma simples que se encaixa, para as crianças já começarem a entender e a gente explicar. Olha, a ciência, você precisa comprovar. Não é sua opinião, é o que é verdade. As mídias hoje elas facilitam muito a informação, o conhecimento, mesmo que seja um conhecimento falso. E como é difícil para mim, eu acredito que seja difícil para várias pessoas, quando pegar um artigo científico, pegar um livro, não é fácil você pegar e fazer a leitura, principalmente no tempo que a gente vive, que é um tempo de coisas rápidas, que você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, e você fica parado 1 segundo, e você já pensa, nossa, eu tô parado, eu não tô fazendo nada. E é isso, esse imediatismo, essa vontade de pegar, abraçar tudo ao mesmo tempo, atrapalha também essa concentração numa leitura mais difícil. Sim, muita informação ao mesmo tempo, né? Acho que acaba distraindo mesmo o cérebro, né? Porque você tá fazendo, igual você falou, você tá fazendo uma coisa, você tá fazendo outra, você acaba que não faz nada, né? Esse negócio que você falou das pessoas só conhecerem o Facebook e o WhatsApp é um assunto que eu quero tratar aqui também depois, né, em outro programa, porque isso é fato. Você pega as crianças, adolescentes, eu dou aula de informática, né, num projeto social aqui da cidade, e você dá o computador lá na mão delas. Aí você fala, elas fizeram a lição, aí você fala, agora você pode navegar aí na internet. E lá o Facebook é bloqueado, né? Elas falam, mas eu não tem nada aqui pra mim acessar. Elas só conhecem um site, tá ligado? Aí fica esse vácuo, né, pô, você tem acesso a muita coisa, um conteúdo infinito que você vai passar a sua vida inteira e você não vai conseguir explorar e você só conhece um site. É um negócio muito, muito doido. É o que tá fácil, é o que tá acessível, é o que te faz conhecido, é o que te faz popular, são as curtidas. E o que mais um adolescente, uma criança quer é ser popular, é ser reconhecido, é ser visto, mesmo que aquilo que ele tá mostrando seja uma mentira. Sim. Mas ele mostrando, sendo popular... Mesmo que de uma maneira deturpada também, né? Tipo, você ficou famoso, mas a que custo, né? Ô Danilo, você acha que as pessoas têm medo de voltar atrás e admitir que erraram? Eu acredito que sim. Porque elas encontram refúgio, como acho que o Bruno, o Luiz também falou, em outras opiniões que se parecem, elas se fortalecem. O algoritmo foi levando as pessoas a se ilharem. De ambos os lados, se formam ilhas. E essas ilhas não se comunicam, porque o discurso é agressivo, de negativa total do outro, de não argumentação. As pessoas não enfrentam argumentos, elas desqualificam o interlocutor. Você é isso, então não importa o que você diga. E isso é muito fácil. Isso é uma questão de crença. É uma questão sem método, porque a ciência é um método. É a observação, a hipótese, a implementação, a avaliação dos resultados. E isso fica prejudicado. E é justamente o que a ciência não tem... Não pode ter medo de admitir que tá errado, né? Porque se você tiver esse medo na ciência, aí você não vai ser um cientista, né? Você não constrói ciência, né? E as pessoas só têm abraçado aquilo que confirma a crença. É uma questão de fé. Eu não sei palavra para definir isso. É algo muito complicado e
para quem tenta refletir, raciocinar sobre as situações, é assustador e a gente fica mal com isso. Por não conseguir conversar, dialogar, um método de diálogo, até porque Platão, usando Sócrates, o método dialético, fazia a pessoa descobrir a verdade por si. Hoje, ainda que você leve a pessoa a descobrir a verdade relativa, né? Porque a gente não pode considerar ela absoluta. Ela se contraria a crença dela, mesmo que ela chegou àquele raciocínio, ela nega e diz que não quer ver. Ela prefere ser cega. Tem um livro que eu não li ainda e que retrata muito bem isso. É o do Saramago, da cegueira. É um livro interessante. Algumas pessoas comentaram. E o que a gente vive hoje é uma cegueira. É um não querer ver, um não querer admitir os erros. É difícil a gente admitir o erro, mas é um meio da gente evoluir. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Senão fica dando em murro em ponta de faca, como diz o ditado. Persistindo no erro por orgulho. Um orgulho irracional que, se a humanidade seguisse isso como regra, eu nem sei se existiria. E é isso que pode levar a uma autoaniquilação futura da própria humanidade. Essa ignorância, essa persistência em fechar os olhos para a realidade que a pessoa vive ali. É bem isso mesmo. Se a sociedade continuar nesse caminho, vai ser difícil de se sustentar, né? Porque você vê, é bem igual o que a gente está vivendo. E mesmo assim as pessoas não se unem, né? Sabendo que a sociedade toda está em risco e a gente não tem união nem nessa hora. Então é difícil você acreditar que mais pra frente vai acontecer isso das pessoas se unirem, né? A dinâmica do time de futebol. Parece que todo mundo parece que está nessa dinâmica. De torcida, Quando você torce para um time, teu time sempre é o melhor. O time não é ruim. Teu time pode estar indo para o chão, mas você é campeão disso, campeão daquilo. E ali não entra racionalidade, ali entra emoção. E parece que as pessoas não querem entender pela racionalidade, querem entender pela emoção. E entender pela emoção, para a ciência, é falho. É uma infantilização dos adultos, né? Igual a criança, o meu brinquedo é melhor que o seu. O meu time é melhor. Agora a minha opinião é melhor. E é uma eterna uma eterna disputa, né? Sim. Que vai levar a gente à destruição, pelo que eu tô vendo. Ele falou de crença, de fé. Uma das coisas que faz negar a ciência é a fé. Eu vou ser professor e sou catequista. Já um colega meu veio perguntar para mim assim: escuta aqui, Luiz, como que você vai fazer para... Porque na catequese você explica uma coisa e na escola você vai ter que explicar diferente. Como que você vai fazer isso? Não tem um conflito para você? Aí eu falei assim, bom, na escola eu vou explicar o lado científico, com certeza, na catequese o lado dos dogmas da igreja. E a gente tem que saber bem separar essas duas partes. Separar a fé e a ciência. Eu não preciso que ninguém me comprove o que eu acredito na religião. Eu não necessito de comprovação. Eu não necessito de alguém falando assim, olha, eu provei que Deus existe. Aí vai da minha fé. E eu não posso misturar a fé, o acreditar, com a ciência. Eu não posso ter, olha, eu acredito que a caneta vermelha é preta. E eu acredito e eu tento provar que essa caneta é vermelha, mas eu não que é preta. Eu não vou contestar e falar assim, olha, é vermelho. Então tem que saber dividir muito bem essas duas partes, a fé, a religião, a crença,
com o método científico, o provar, o constatar. E não, com certeza não é fácil fazer essa constatação para quem é ligado no sentimento, na fé. E acreditar na ciência, né? Não enfraquece sua fé, né? No Deus, seja lá qual Deus você acredite, né? Uma coisa acho que não interfere na outra. Mas não é o que as pessoas veem, né? Porque a fé é isso, é você ter fé, é você acreditar. Você não precisa de comprovação. A ciência você precisa de comprovação. Você precisa de fatos. Você precisa de argumento. Onde vocês acham que as escolas podem evitar esse tipo das teorias malucas, de você não acreditar em ciência? Onde que a escola tá errando? Então, é justamente falar assim, olha, é isso aqui. Isso aqui é constatado, é verificado, é real. E a ciência é isso, é você ser racional, é você pensar e você mostrar para ela também como que se chega nesse conhecimento. Não é aquela história de Deus quis, né? Mas por que isso? Porque Deus quis. Não é porque Deus quis, explica como que se chegou naquele fato. Eu acho que a escola tem que fazer isso, ela não tem simplesmente que colocar coisas, ela também tem que falar assim, olha, chegou nessa parte, nessa conclusão, porque teve todo um método, foi provado, foi comprovado, que chegou nisso e mostrar para elas. E, se possível, mostrar também para elas como que faz como que se chega nesse resultado. O que o Luiz está falando é justamente, eu acho que é um problema de grandes educadores a gente vem encontrando com a escola. Que a escola ela não tem se tornado um ambiente mais de realmente enculturação das pessoas. O que falta para elas é realmente, para os alunos, eles inserirem-se nesse meio. Não é apenas só transmitir por transmitir. É transmitir, mas fazer com que elas também contribuam para a construção da ciência. Porque a ciência ela é historicamente construída pela própria humanidade. Então você apenas passar para o aluno que aquilo é uma verdade e acabou, logicamente o aluno ele não vai compreender na totalidade. Então o que falta para a escola, na verdade, é construir meios para que os alunos participem também da ciência. E também outra coisa que falha na escola é a articulação, porque você tem disciplinas isoladas, mas elas não se conversam. Então tem assuntos, por exemplo, que são próprios da biologia, que estão inseridos na geografia, e precisa de matemática. Então essa falta de comunicação entre todas as disciplinas dificulta o entendimento total do aluno e contribui que lá para frente ele possa ficar espalhando esse tipo de teorias conspiratórias sem entender o que ele está fazendo, né? Ou se tornando um pai e uma mãe que não leva o filho para vacinar, sem saber a importância de uma vacina. A escola é muito, muito dividida, né? Chega o professor, dá lá sua matéria, vai embora e acho que não te dá um exemplo de aplicação real daquilo na sua vida, né? Não traz o que para que você vai usar aquilo, né? Não corresponde ao cotidiano daquele aluno, sim, né? É uma coisa que tá muito longe lá, mas e aí, né? Tipo, eu vou pra NASA, né? Mas, se você quiser, você pode ser um cientista, você pode ser um astronauta, né? Então, acho que falta isso, né? De trazer isso para trazer a ciência para perto das crianças, né? Das pessoas. Elas não acreditam que elas podem fazer. Né? No começo desse ano, fiz uma dinâmica com os meus alunos, né? E perguntei para eles quem fazia ciência, né? Uhum. E toda a resposta que eles davam era quem fazia ciência era um cientista, né? Uhum. E aí eu indaguei eles para que eles pudessem entender que eles também poderiam ser esses cientistas, né? Que eles também poderiam contribuir para fazer ciência naquele mesmo espaço, na escola, né? Porque elas acham que elas não têm capacidade nenhuma de contribuir, né? Uhum. E não seria isso, né? O intuito de uma disciplina dessa seria que eles realmente pudessem contribuir também, né? Sim, com certeza. Porque esse é o legal da ciência, né? Que as pessoas consigam fazer ela, consigam construir ela, porque é uma coisa nossa, né? Sim. E como o Luiz disse, não é uma coisa que precisa ter fé, né? Então você busca as coisas, né? E a fé, como é particular de cada uma, né? E se todos conseguissem também ser tão equilibrados igual o Luiz, né? Não teríamos esse problema, né?
Eu admiro isso no Luiz, viu? Ele consegue lidar muito bem com, com as duas coisas. Né? Então, dentro disso também, entra outro fato. A maioria dos nossos professores, eles são muito ligados a religiões também. Então, e eles são bem... A maioria é bem doutrinadora. Então, ele não gosta de ser questionado. Então, o aluno vendo aquela imagem, ele já não vai questionar. Ele já vai ficar quieto, ele não vai perguntar, ele não vai duvidar daquilo que o professor está falando. Ele tem medo. Porque a visão do professor é o professor maligno, que tira nota, que dá advertência, que você não pode conversar, que você não pode fazer nada, você tem que obedecer. E o que o professor fala não se questiona. Então essa imagem do professor do século passado atrapalha também esse movimento da ciência. E o professor hoje em dia não é preparado para isso, para construir conhecimento junto com o aluno. Não simplesmente colocar o conhecimento para o aluno. Acho que é um grande perigo, né? O professor se fecha assim, né? Tipo, para questões, né? Se o aluno tem uma dúvida ou tem uma outra ideia diferente da dele e não pode haver esse debate, acho que isso é muito perigoso, né? Que é onde cai, né? Como ele não consegue debater, então a primeira teoria que ele escutar, então vai ser essa verdade, acabou, né? Sim. Não tem diálogo, né? Exatamente. Aqui agora falando do negacionismo climático, né? Eu queria dar como exemplo aqui pra gente que eu ouvi, acho que o Átila, que eu ouvi comentando, que é em comparação com o coronavírus, né? A resposta dos especialistas sobre o coronavírus, né? Tudo que eles estão falando. O resultado disso vai se ver daqui a 2, 3 meses, né? Ó, tem que fazer isso, seguir isso aqui que a gente vai salvar o maior número de pessoas possíveis, né? Agora, com o clima. A gente tem que tomar medidas que só vão ter consequências daqui a 100 anos, 70 anos, 50 anos. Então, acho que esse distanciamento, assim, do tempo de resposta das nossas medidas também favorece, né, para as pessoas negarem que o clima não tá mudando, né? O que vocês pensam sobre isso? Essa teoria, ela não... tem muitas pessoas que defendem mesmo que é normal o aquecimento. E o aquecimento do mundo realmente é normal. Uhum. A gente passa por eras no nosso tem era glacial, e o aquecimento da Terra é uma tendência normal. Mas qual é o problema? O problema é que a gente está fazendo acelerar esse aquecimento de uma forma anormal. Não era para aquecer tão rápido como tá acontecendo. Isso graças à intervenção humana. E onde que esbarra a relação climática? É a mesma que está esbarrando o Covid, e o isolamento, é a economia. A ONU, ela não tem poder nenhum sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos produz muita poluição. E ele não vai parar, porque se ele parar, vai atrapalhar a economia dele, vai parar de girar. E a ONU pode fazer a pressão que ela quiser, que ela não vai conseguir fazer que pare, porque os Estados Unidos é a nação, a primeira nação, né, a nação mais poderosa. Então, sempre quando esbarrar na economia, sempre vai ter várias pessoas que vão falar assim, não, é melhor a gente estar com a economia girando, ganhando dinheiro, a nação poderosa, mais rica, ao invés de uma convivência melhor, de um mundo melhor para não apenas nós, mas para os nossos futuros descendentes usufruir. E então é uma tendência normal. Muitos defendem, mas só que falam que é normal o aquecimento que está acontecendo da forma que está acontecendo, mas não é. Ele está acontecendo de uma forma exagerada, graças à ação humana. E é outra área também que tem diversas fake news, né? Que você... Eu pesquisando ali rapidamente para fazer a pauta aqui, me deparei com várias. O aquecimento global não existe, que é tudo... É a mídia que tá levantando isso aí. Então é outra área bem complexa.
Ah, essa Rede Globo. Tudo é Globo. Parece que é impressionante. Eles acharam ali um para colocar sempre a cruz quando aparece algum comentário que não é do interesse deles. E não só do lado da direita, mas da esquerda também. Tudo é culpado da Rede Globo. Nossa. Sim. Se isso correspondesse à audiência, coitada. Já pensou? Mas eu concordo plenamente com o que o Luiz falou, que o problema de questões ambientais, né, é que sempre ela vai esbarrar com a economia, né? A questão do aquecimento global, principalmente, você esbarra nas questões das fontes energéticas, né? Nós sabemos que o mundo, como um todo, ele utiliza muito fontes não renováveis, né? Como o petróleo. E o petróleo, a sua exploração e o seu uso, ele libera muito CO2. E o CO2 é uma molécula que ela retém mais calor na atmosfera mesmo. E com isso ela aumenta a temperatura da Terra. E você admitir isso como um governo ou qualquer que seja o setor produtivo, é lógico que ele vai ter que obrigar-se a trocar, né? Trocar sua fonte energética. E é isso que eles justamente não querem, né? Não é tão rentável, né? Você abandonar o petróleo para pegar uma outra fonte que seja renovável, né? Uma fonte que você possa diminuir a concentração de CO2, né? É difícil para eles na questão econômica. E lógico que daí os ecochatos, né? Estão aí fazendo mentiras, né? Falando um monte de bobagem pra gente não trocar mais nada, né? É só porque a galera quer salvar os animaizinhos, né? Que tão... tem, né? É complicado. Aí você imagina, né? Que não, vamos parar o mundo pra salvar a gente mesmo, né? Que vai ser, ou as gerações futuras, né? Tipo, vamos tomar medidas agora pra salvar quem vai vir por aí, né? Fica inviável, né? Acho que pro capitalismo, acho que é inviável. E como você tinha comentado no começo, que nem a questão do aquecimento global. É um aquecimento na média de temperatura, né? Então, uma coisa que, assim, perceptivelmente, você não tem tanto contato no dia a dia. Uhum. Você tem dados que a temperatura ela vem aumentando ao longo dos anos, mas é a média, né? A média do planeta todo e vem subindo. Vem subindo numa proporção que é mais alta do que a gente esperava para os anos que a gente está agora e para os que virão. Mas o pessoal não consegue perceber tanto, então, porque é a longo tempo mesmo, né? Então a gente só vai sentir os efeitos brutos mesmo daqui a alguns anos, né? Então isso faz com que o pessoal se segue mesmo, realmente, ele passa a acreditar, fala assim, será que realmente está aumentando a temperatura? Uhum. Aí tem um pessoal que fala assim, mas ainda tem dias frios, né? Então se tem dias frios, então não tá aumentando. Ainda neva, né? Lá derreteu do gelo, né? E é uma coisa também que já tá assustando, porque o nível de gelo, realmente ele tem caído muito nos últimos anos, sabe? É uma preocupação muito grande com isso, sabe? Uhum. As geleiras, né? Então, são tava coisas fazendo que assustam. 20 graus esses dias, que era na Antártida. O negócio tava derretendo tudo. Os pinguins Poxa, lá já 20 graus já é um verão, muito denso. Então, imagina só. Derretendo tudo, né? Mas não, isso daí é conspiração, tá? Isso daí é a mídia que tá enganando a gente. Não aconteceu. Pode ficar tranquilo. Seus comunistas. A lista de comunistas atualizadas. Voltando um pouco na ideia do discurso intencional, o que acontece muito com a política e que atrapalha demais é a ideia do 8 ou 80, porque parece que acontece uma apropriação. Por exemplo, a direita se apropria da questão nacionalista e a esquerda dessas questões climáticas. Então, se você é de direita, sua tendência é você criticar a intenção climática. Uhum. Se você é da esquerda, você não pode ter esse conceito nacionalista de desenvolvimento da nação. Então, isso atrapalha demais, essa ideia que você só pode ser de um lado, não pode se misturar. Isso atrapalha demais. E são questões até que nem deveriam ter lado, né? Porque, tipo,
questões climáticas, por exemplo. As pessoas levam como uma pauta da esquerda, mas não é de um bem coletivo, né? Afinal, a gente É do busca mundo. Você preservar falou a palavra tudo, né? mágica aí. Coletivo. Coletivo é comunista. O pensar no outro. Existem duas formas de pensar. Uma em que você considera a existência e a dignidade do outra pessoa. Uhum. E a outra maneira que não. A maneira egoísta que tem sido difundida, que casa mais com esses ideais de uma política liberal na economia e conservadora nos costumes, que tem um ódio a tudo que implique em solidariedade, em colaboração, em comunidade, e é algo que tem sido vendido e que é insustentável, porque todas as construções humanas, elas são coletivas. A ciência é uma construção de um conhecimento coletivo, partilhado. Individualmente, as pessoas podem até acreditar na genialidade, no poder delas, mas isso é uma ilusão. É só no convívio, é só na troca, é alguém abrindo uma nova perspectiva que leva ao aprimoramento e à solução de problemas. Quando o pessoal falou sobre o conhecimento, eu penso que o conhecimento deve se dar como um descobrimento, em que a pessoa se sente uma parte ativa nesse processo. Ela compreende o processo. Mais importante do que a resposta imposta ou colocada como absoluta é a pergunta. Porque é a partir dessa pergunta que vai se desenvolver os raciocínios e os questionamentos adequados sobre as respostas que já existem. A grande questão é como promover um desenvolvimento sustentável. Porque na economia, aquele princípio de que as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Até quando isso hoje é real? Porque atualmente o capitalismo ele cresce em ritmo exponencial, fazendo as pessoas desejarem e quererem mais do que elas precisam. E muitos não têm nada. Esse fato de provocar necessidades, desejos, leva a um consumismo que o planeta não é capaz de suportar num longo prazo. A questão do lixo é uma questão mais próxima, a gente não precisa nem falar em aquecimento global. A quantidade de lixo produzido, a quantidade de poluição nos rios, não é a minha área, a área da ciência, da natureza, mas uma percepção que eu tenho. Isso precisa ser enfrentado, é um problema sério, porque já gera consequências. Então, a ciência tem que se ocupar disso, não é um falso problema. Isso afeta o clima. O que o homem foi capaz de fazer de bom e de ruim a partir das tecnologias que ele desenvolveu no último século, nos últimos 50 anos, é algo que afeta o equilíbrio da natureza. A capacidade de regeneração da floresta foi muito falado recentemente. Existe um limite até quando a natureza pode aguentar a nossa agressão. Qualquer coisa, se a gente tem mesmo uma máquina, quando a gente abusa nos limites daquela máquina, acelera o carro, a moto no último, não faz a manutenção da máquina, não tem aquele cuidado, a tendência é ela se deteriorar, assim como o meio ambiente. O ser humano ele tem a capacidade de destruir a própria casa. O ataque aos povos indígenas, com o objetivo de retirar minérios e riquezas. Houve-se, eu não sei se é real, mas algum fundo de verdade, porque parece que tem a questão científica por trás, os efeitos. Vamos supor que destrua a floresta. A tendência, segundo relatos
com base científica que eu já ouvi, é que se torna um deserto, é a desertificação, como ocorre em toda a faixa nessa região, no mundo, no hemisfério sul aqui. Então, há de se pensar no meio ambiente como a gente pensa no cuidado que a gente tem com o nosso próprio corpo, porque nós somos organismos vivos, inseridos num universo, fazemos parte dele, trocamos com ele. Quando você agride o meio ambiente, você agride a si mesmo. Isso retorna. E essas catástrofes naturais, parece haver uma ligação com esse desrespeito e com esse abuso do ser humano. Uma hora ou outra vai voltar pra gente, né? A questão da floresta amazônica, realmente. A floresta amazônica, a terra dela é extremamente infértil. Então, o que faz a floresta amazônica ser fértil? A própria floresta amazônica. Conforme o material orgânico se decompõe, abre espaço para outra vida. A partir do momento que você desmata, que você destrói, ela não tem mais essa capacidade. E a tendência é ela virar um deserto, sim. Ela se autossustenta, então. Isso. Então, o que vai ser das próximas gerações aí? Os nossos grandes agricultores, o motor desse país, tá dando um tiro no próprio pé. Porque a partir do momento que a gente desmatar a Amazônia, a não ter mais ela, a gente vai acabar com todo o nosso ciclo de chuvas. E sem chuva não dá para produzir. Se não dá para produzir, ferrou. É um imediatismo, né? Um resultado, importa hoje, agora, a acumulação de riqueza atual. E esse momento que a gente vive mostra também, de certa forma, o quanto esse equilíbrio é frágil, o quanto nós somos vulneráveis nesse contexto de planeta, de universo. Sim, com certeza. Acho que é uma boa hora, né, para se refletir tudo, desde do consumismo exagerado, né, as relações humanas nós com nossos parentes, amigos e enfim, né. Acho que é um momento de reflexão, né. Eu acho que o pessoal deve tomar muito cuidado aí, né? Porque as notícias que vocês deram foram muito agradáveis, né? Pois então, né. Foram muito agradáveis, né? É. Mas acho que isso é realmente, acho que nós, em todas essas questões, né? Vacina, questões climáticas, enfim, né? O que foi falado aqui, que elas sempre partem da questão do coletivo, né? Então eu acho que realmente a gente deve ter mais consciência do que as nossas atitudes, elas refletem também na vida das outras pessoas, né? Isso é muito interessante isso. E também que as pessoas tomassem mais cuidado com essas notícias, né? Não só para tomarem para si, como também ficarem espalhando, né? Porque isso realmente atrapalha. Ainda mais no combate agora que a gente tem com o coronavírus, né? Que é uma novidade para o pessoal da saúde. Então, assim, demanda muita cautela, muito cuidado. Então, tem que pensar mais um pouco antes de sair reproduzindo mesmo, né? E também de tomar atitudes desagradáveis, né? O triste, sim, saber que o que a gente está falando aqui não vai chegar para essas pessoas que têm essa ideia diferente, vai sempre ficar perto do nosso próprio ciclo. Então, De um clubinho, né, que se forma, né? As pessoas não expandem a visão delas, né? Bom, então acho que é isso. Vamos encerrar aqui. Queria agradecer vocês aí pela participação. Espero vocês em mais episódios polêmicos para tratar de assuntos que faz a gente refletir aí. Tá certo? Muito obrigado. Sim, obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Até o próximo programa. Valeu, tchau, tchau. Esse podcast é uma realização Lucky Robot.